Olá, tudo bem com você? Eu sou Débora Nunes. E William Nunes. E a gente está começando o podcast número 1 do Café com Jesus. Casal cristão. Exatamente. Bom, a gente já está colocando um cafezinho aqui na nossa xícara. Se você tiver um café ou um chá, um suco, o que você gosta aí de tomar nos seus cafés da manhã, café da tarde, à noite. Eu gosto de café sem açúcar, né? Eu já gosto com açúcar. Mas daí vai do seu gosto, meu irmão. Bom, hoje a gente resolveu falar sobre um assunto que Deus colocou no nosso coração e Deus tem nos ensinado já há algum tempo. Vira e mexe, acredito que Deus goste de tocar nesse assunto de novo, para que a gente sempre recorde o que é, né, fé. Então o assunto de hoje é fé. A fé, ela é algo que todos nós temos, né? De alguma forma, todo ser humano, né, William? Ele tem uma fé já dentro dele, né? Ele já nasce com aquela crença aquela fé do cotidiano, vamos dizer assim, né? Isso, umas pessoas eu creio que seja aquela fé natural, né? A fé humana, e algumas outras eu creio que seja a fé divina realmente, né? Mas a fé que ela vem de Deus, a fé como a de Deus, porque Deus, quando ele criou o mundo, ele usou a fé que a gente tem estudado, né? Que o pessoal fala que é a fé do tipo da de Deus. Ele usou a fé porque ele dizia: haja, e acontecia aquilo que ele falava. Então ele disse: haja luz. Lá em Gênesis, no capítulo 1, ele diz: haja luz e houve luz, né? Haja divisão entre as águas e houve a divisão entre o céu e as águas aqui do mar, né? E se formou o horizonte e tudo mais, né? Então, essa fé, ela é um tipo de fé que nós adquirimos. E aí que tá, como que nós adquirimos fé? Então, hoje nós vamos falar o que é fé e como que a fé vem. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. William, você lê pra gente, por favor? Isso. O que é fé? Então vamos lá, meus amigos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé dessa forma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Exatamente. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente espera e a prova das coisas, como se a gente já estivesse vendo. A gente não está vendo, mas é como se a gente já visse. É interessante porque eu tenho uma palavra no meu coração que diz exatamente o seguinte, que, se não me engano, é José. Ele não tinha à vista o que estava acontecendo, porque muita coisa de ruim estava acontecendo ao redor dele, mas ele focava na visão, ele focava no que a fé falava para ele que iria se concretizar. Então ele já tinha plena certeza de que as coisas já estavam acontecendo, né? Vamos dizer assim, ele já tinha essa certeza no coração dele. Isso é fé, né? É uma fé como a de Deus. Exatamente, né? Na realidade, também, né? Os heróis da fé, né? Os heróis do passado, do Velho Testamento, né? Eles utilizavam, né, da fé. Eles se utilizavam da fé para escutar a Deus. Eles se utilizavam da fé para propagar a palavra de Deus e fazer os seus feitos, né? Então eles se utilizavam da fé. A pregação, na realidade, é sobre fé, né? Assim como Moisés também, quando ele chegou no Mar Vermelho, né? Lá no Êxodo, né? No livro de Êxodo, no capítulo 14, né? No versículo 15 lá, que é onde começa a demonstrar, né, que eles estão na beira do mar, e ali vai falando, né, sobre tudo que Moisés fez, que levantou o seu cajado e o mar abriu. Então, pela fé, né, como a Débora disse aqui, né, Deus nos proporciona a fé, Ele dá a cada um, né, uma porção da fé. E qual fé que Ele dá? A única que Ele tem, que é a fé dele, a fé de Deus, do tipo de Deus, da mesma qualidade, né, que Ele
ele exerce, né? Então, se Deus utiliza-se da fé, da qualidade dele, pois ele é o criador da fé, porque Deus não tem fé, ele é fé, ele é sabedoria, ele é amor, né? Então, assim como ele é, então ele reparte, né? Lá em Romanos, né? Em Romanos 12:3, ele diz que ele repartiu a cada um uma medida de fé, né? Então, qual fé é essa? É a fé dele, é a fé de Deus, do tipo de Deus e da qualidade que ele nos deu. É verdade. Né, Débora? Sim, em Hebreus a gente vê que sem essa fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a fé, ela é algo que nós temos que ter, né, William? Sim. É algo que tem que caminhar com a gente tem que viver, não por vista, mas viver pela fé, né? Como Noé, como Abraão, como o Moisés, Jacó e entre outros, né? O José, enfim. Enoque, Exato. né? Todos, Enoque, inclusive, ele se utilizou da fé para ser transladado, né? Tanto que ninguém encontrou o corpo dele. Então, o Enoque, ele mesmo, ele não morreu, ele foi arrebatado, né? É verdade. Então, através da fé, também vem a salvação. Sim. Muitos, inclusive, não viram concretizar todas as promessas que Deus tinha para eles, mas eles continuavam assim com a fé firme e inabalável de que o que Deus falou, Deus iria cumprir. Eles tinham isso muito forte no coração deles. Então, bom, a gente já sabe o que é fé, ok? Então, agora, só para o pessoal que está escutando saber mesmo realmente, em uma única palavra, fé. O que é fé? É certeza, tá? Então, a fé nada mais é do que a certeza daquilo que você está esperando que vai acontecer e aquilo que você já está vendo, né? Tanto que quem tem fé, quem é cristão, salvo em Deus, tudo, ele fica feliz quando acontece a bênção. Muitos cristãos que não têm isso, eles, né, se espantam, né? Tipo assim, nossa, ele recebeu aquilo. É verdade. E nós que já cremos, que temos fé, nós nos alegramos, não surpreendemos. Verdade. Né? As outras pessoas vão se surpreender, mas nós vamos nos alegrar. Porque a gente já sabia que ia acontecer, né? Exatamente. Verdade. Tá? Verdade. Então, fé nada mais é em uma palavra do que a certeza. Sim. Bom, agora a gente vai passar para a parte que diz que como que a gente adquire a fé? Como que a fé vem, né? A gente adquire fé ouvindo a palavra de Deus, então nós não temos como acreditar em algo sem ter ouvido sobre. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, para você ter fé, você precisa meditar na Bíblia, ouvir a palavra do Senhor, ok? Isso é importantíssimo, porque na Bíblia isso é muito claro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, né, Débora? Sim. Lá em Romanos 10, versículo 17, né, lá está escrito o seguinte, meus irmãos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? Sim. Então, o que na realidade ele está querendo nos dizer aqui? Que a palavra de Deus, que é uma palavra de fé, a palavra de Deus é uma palavra de fé. Então, essa palavra de fé é a que vai produzir fé em você. Tá certo? A fé divina, aquela fé repartida por Deus. Tá? Então, você tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é somente ouvir, é ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá, William, mas e aquelas pessoas que não ouviam muito sobre, mas chegaram a ouvir sobre Deus algum dia? E aquilo ali produz uma fé nele, que ele acaba sendo salvo pela pequena porção de fé, até porque Jesus diz que existe, né, homens de pequena fé, homens de fé grande. Então existe uma medida da fé para cada um, né? Existe a fé pequena. A palavra de Deus é a palavra da fé, como o William falou, tá? Isso é fato. Então a gente, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais a gente medita nas coisas do Senhor, mais fé a gente está adquirindo. Por quê? Quando você abre uma Bíblia,
seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, você encontra uma fonte muito grande de muitas coisas que aconteceram pela fé. Isso faz nascer dentro da gente e crescer a fé, porque você vê histórias de pessoas que esperavam por coisas, por curas, por libertação e enfim, por prosperidade. E isso se realizou na vida dessas pessoas. Mesmo quando essas pessoas partiram, né, que nem Abraão, ele é o pai de uma grande nação, como Deus prometeu. E ele viveu pela fé, acreditando nisso até o final. Abraão está aqui hoje para ver como ele realmente se tornou o pai de uma grande nação? Ele não está aqui hoje para ver, mas ele, enquanto estava vivo, ele não duvidou, ele continuou crendo e viveu em cima dessa promessa de que ele seria, de que Deus cumpriria o que prometeu a ele. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, essa fé, ela nasce em nós e ela cresce. Por isso que todo dia a gente tem que meditar na Bíblia, a gente tem que estar sempre lendo, porque isso é um fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus edifica a nossa fé, ela faz a fé entrar no coração de todos que estejam receptivos a ela. Você também tem que estar receptivo para você receber a palavra e ter fé, né? E outro detalhe também que eu queria deixar aqui para vocês é de que nós temos que confessar com a nossa boca ao Senhor Jesus e crer no nosso coração, não duvidar, isso é muito importante, crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, para que aí a gente seja salvo. Isso é algo que você só adquire se você ler a palavra de Deus. É algo que você só adquire se você tiver a sua fé fortalecida. Você crê, você não duvida. Assim como você acredita que Jesus Cristo é o Messias e ressuscitou dos mortos e vive, você tem que acreditar em todas as outras coisas que a palavra de Deus diz, né? Exato, né? E pela fé, né? Pela fé a gente crê e a gente crê pela fé. Eu tenho uma fórmula, né? Eu uso essa fórmula todos os dias, né? Eu faço o seguinte, eu medito na palavra, mais praticar a palavra, mais dar a primazia a ela, é igual a ouvir o Espírito, né? Assim como a palavra de Deus, Bíblia, é igual a conversar com Deus. E isso tudo é igual à fé, né? Então eu utilizo esse tipo de fórmula, hoje eu utilizo dessa maneira, né? Porque para mim produz uma fé muito grande, né? Porque eu tenho as armas hoje para combater as forças do mal, e pela fé eu combato as forças do mal. E assim também pela fé nós somos retirados da mão do inimigo, né? E derrotamos ele, certo, meus irmãos? E o que você falou é importante, né? Tipo, a gente ora a Deus, a gente conversa com Deus, e como que a gente invoca o nome de alguém que a gente não crê? Não tem como, não tem sentido. Exatamente. Então você tem que crer, né, naquele para quem você está orando, né, clamando, para você poder acreditar no que você ouviu, acreditar, né? Tem que acreditar que existe um Deus, acreditar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que você crê, você ouve e crê, e tem aquela certeza, né? Sim, e tem a certeza no teu coração, a fé, ela vem, e a fé faz grandes coisas na sua vida e ao seu redor. Isso é muito importante, porque a fé, ela tem que ser usada para nós e para os nossos, né? Não pode ser egoísta, né? De querer só para você. A fé é algo que você tem que, ela é dada de graça e ela tem que ser passada também de graça, né? Exatamente. E lembrando que a salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé. Se a salvação vem pela fé, nós temos que andar pela fé. Nós cristãos, nós que acreditamos em Deus, temos que andar pela fé a todo momento, né? Não podemos deixar cair ali nenhum grão de mostarda que a gente plantar, nós podemos arrancar fora, né? Para poder fazer a fé crescer e crescer e crescer cada vez mais. E por isso que é importante, meus amigos, evangelizar, tá? Se a gente não evangeliza, se a gente que recebeu essa bênção, né, de conhecer, de ouvir a palavra do Senhor e adquirir fé e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, transformar a nossa vida, se a gente não passar essa mensagem à frente, como que outros vão adquirir fé?
como outros vão receber a fé se eles não estão ouvindo a palavra do Senhor, porque ninguém está levando? Então vamos evangelizar, vamos passar a mensagem, né, do reino do Senhor adiante, para que outros também sejam salvos, amém? Bom, meus amigos, essa era a palavra que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai falar mais com cada um de vocês. Meditem nas passagens de Romanos, de Hebreus, né, que a gente citou. E leiam Gênesis também, capítulo 1, né, para vocês verem a fé de Deus, como ela foi usada, né, na criação do mundo, e essa fé é a fé que hoje nós temos que usar no nosso dia a dia, na nossa vida, amém? Deus nos deu um pedaço da fé dele, da qualidade dele, tá ok? Meus amigos, um grande abraço, que a paz esteja com vocês. Deus abençoe, um abraço e até o próximo Café com Jesus. Glória a Deus.